Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 3, a inerrância da Bíblia. Nós estamos estudando sobre a supremacia das Escrituras. E a lição de hoje, especificamente, nós enfocaremos então a inerrância da Bíblia. O texto onde está baseada a lição é Mateus 5, 17 a 21 e Hebreus 10, 15 a 17. Bem, primeiramente nós vamos começar por definir o que é inerrância. O que nós estamos querendo dizer com inerrância? Então vamos começar com a definição. Nós podemos definir inerrância. O termo inerrância vem do latim inerrantia. O termo quer dizer infalível, que não erra. Então, inerrância em relação às Escrituras é a doutrina segundo a qual a Bíblia Sagrada não contém quaisquer erros. Ela é a infalível palavra de Deus. A Bíblia, pois, é infalível nas informações que nos transmite e também nos propósitos que declara. Isso tem sido provado pela arqueologia e pelas ciências afins, que tem confirmado, então, a veracidade, então, das Escrituras, a inerrância das Escrituras. Então, na primeira parte do comentário, nós temos aí o comentarista trabalhando bem a questão do conceito de inerrância. A inerrância, então, quer dizer que a Bíblia não contém erro algum, ela é verdadeira em tudo o que afirma. A própria Bíblia, embora não use a palavra inerrância ou inerrante, mas ela reivindica a sua inerrância. Como, por exemplo, em Provérbios 30, versículo 5, está escrito que toda a palavra de Deus é pura. E em Salmo 18, 30, a Bíblia diz que a palavra do Senhor é provada. Em 2 Samuel 22, 31, o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Mateus 5, 18, Jesus disse, em relação, Jesus atestando a inerrância, afirmou que nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Em João 10, 35, a escritura não pode ser anulada. E em João 17, 17, a palavra de Deus, ela é a verdade. Então veja a base escriturística, então, da inerrância. Bem, o termo inerrância ou a doutrina da inerrância é uma das reivindicações das Escrituras, é um dos atributos das Escrituras muito importante. Embora questionado por muitos nos dias atuais, por isso essa lição se reveste uma importância muito grande, muito grande. A inerrância, como a base da inerrância? Nós podemos dizer que o erro ele tem duas fontes. Um erro ele pode ser por engodo ou por ignorância. Uma pessoa ela erra por ter o objetivo de errar, enganar, ou ela pode errar por ignorância. Engodo, então, nós podemos dizer que é o erro intencional, é a mentira. A ignorância pode levar ao erro involuntário. A pessoa, por ignorância, ela pode mentir ou errar por não conhecer. Mas isso não pode acontecer com as Escrituras, né? As Escrituras, elas são inerrantes porque elas não são produto nem do engodo, nem da ignorância, porque elas são inspiradas por Deus. A Bíblia diz que Deus não mente, Números 23, 19, 2 Timóteo 2, 13, Tito 1, 2, Hebreus 6, 18. Deus não pode mentir e Deus também não pode ignorar nada. Deus então não tem ignorância, não tem algo que Deus não saiba. Salmo 33, 13 a 15 e Hebreus 4, 12 e 13. Então, se Deus, ele não engana, ele não erra intencionalmente e ele consequentemente não mente, e ele também não tem a ignorância, ele não tem o ato de desconhecer algum fato, alguma situação, alguma circunstância,
E se a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a revelação deste Deus, que não mente, que não engana, que não tem ignorância de nada, então ela tem que ser inerrante. Ela tem que ser inerrante. Então, devemos atentar para esses dois elementos. Outro ponto a ser abordado é que a Bíblia não é apenas inerrante, ela é também infalível. Quando nós dizemos que a Bíblia é inerrante, nós estamos querendo dizer que a Bíblia não contém erro, ela é sem erro. Quando nós dizemos que a Bíblia é infalível, nós estamos querendo dizer que ela não tem a possibilidade de errar. Então a Bíblia tanto é inerrante quanto ela é infalível. Ela é inerrante porque ela não contém erro. Ela é infalível porque ela não tem a possibilidade de erro. Então a Escritura é tanto inerrante quanto é infalível. Ela é inerrante porque é infalível. Não existem erros porque não pode haver erros no discurso de Deus, no discurso do ser divino, que é Deus. Portanto, a Bíblia é tanto inerrante quanto ela é também infalível. Bem, nós devemos atentar também que Deus é um Deus da verdade. A Bíblia nos apresenta vários momentos Deus como um ser verdadeiro, né? Então ele se compraz na verdade. Salmo 119, 43 e o verso 160, Salmo 119, 142. São vários textos bíblicos, como alguns que eu citei agora há pouco, que fala de Deus como um ser verdadeiro. Quando nós dizemos então que Deus é verdadeiro, que a Bíblia contém a verdade, a expressão verdade nas Escrituras, ela tem vários significados. Primeiro, é verdade metafísica. A verdade, essa verdade metafísica, ela é completa e máxima. Então, as verdades acerca daquilo que está além do físico, verdade metafísica. A Bíblia contempla isto, a Bíblia contém verdades metafísicas. A Bíblia também contém verdade proposicional, a linguagem que declara corretamente o que é o caso. É a verdade, então, proposicional. A linguagem declara corretamente o que é o caso. Nós podemos citar Deuteronômio 17:4, 1 Reis 10:6, Efésios 4:24. A Bíblia também contém verdade ética, a luz pela qual andamos, 1 João 1:6, 1 João 2:4 e 2 João 4. Deus, então, é a verdade em todos esses sentidos que nós afirmamos. Deus é a verdade metafísica, Deus é a verdade ética, Deus é a verdade proposicional. E nas Escrituras, o livro que foi revelado por Ele contém, então, estas verdades. Então, o que Deus diz é confiável, o que Deus diz é correto, o que Deus diz é preciso, de tal maneira que nós podemos confiar no que Ele diz. Então, inerrância significa verdade no sentido proposicional. É isso que nós estamos querendo dizer com inerrância, verdade no sentido proposicional. Bem, na revista, o comentarista, no ponto 3, ele comentou acerca dessa infalibilidade e a inerrância da Bíblia. Então veja que na primeira parte ele trabalhou a questão dos conceitos, ele fundamentou biblicamente e ele comentou sobre a infalibilidade e a inerrância da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Na segunda parte do comentário, o Espírito Santo preservou as Escrituras. O Espírito Santo preservou as Escrituras. Nós podemos confiar plenamente nas Escrituras. Ela é inerrante. Nós podemos também confiar plenamente que a Escritura que nós temos em nossas mãos, que atravessou os séculos, ela é a inerrante Palavra de Deus. Quais são as provas que nós temos em relação a isto? Ele mostra aí, primeiro, a questão dos manuscritos autógrafos. O que são os manuscritos autógrafos?
Os manuscritos autógrafos são os manuscritos originais, são chamados de autógrafos porque eles contêm a grafia do próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente. Então, os manuscritos autógrafos está relacionado aos manuscritos saídos das mãos dos próprios escritores bíblicos. Deus cuidou para que estes manuscritos autógrafos não contessem erros. Nós tivemos uma lição passada que foi comentado sobre a inspiração. Houve então uma atuação entre o Espírito Santo e os escritores bíblicos, de forma que estes escritores então registraram a verdade acerca de Deus, tanto sobre o ser de Deus quanto aos atos de Deus na história, de forma precisa, porque o Espírito Santo atuou na vida destes autores, destes autógrafos. Então, os manuscritos autógrafos. Mas nós temos também os chamados manuscritos apógrafos. Os manuscritos apógrafos são as cópias dos manuscritos originais. Logicamente, nós não temos nenhuma, pelo menos não foi descoberto até agora, um manuscrito que seja considerado original no sentido pleno, das mãos dos autógrafos. O que nós temos são manuscritos apógrafos. Mas estes manuscritos apógrafos, eles são confiáveis? Ora, eles são plenamente confiáveis. Vamos observar alguns pontos em relação a isso. Muitas pessoas que questionam a confiabilidade dos manuscritos das Escrituras, eles não questionam a confiabilidade dos outros manuscritos. Se nós compararmos os manuscritos bíblicos, os chamados manuscritos apógrafos, com os manuscritos históricos de autores famosos da história, nós vamos ver que os manuscritos bíblicos estão em larga vantagem. Vamos observar. Os manuscritos existentes de acordo com a língua, os manuscritos que existem atualmente, esses manuscritos são normalmente que foram preservados, que foram achados, que nós temos atualmente. Em grego, cerca de 5.700 manuscritos, da Vulgata Latina de 8.000 a 10.000. Na língua etíope, eslavo e armênio, 8.000. Em outras línguas, tem cerca de 1.000 manuscritos. Ou seja, somando em todas essas línguas, nós temos cerca de 24.000 manuscritos existentes. A proximidade dos registros do Novo Testamento com a ressurreição é um elemento também muito importante. Os registros mais antigos fazem parte da época dos testemunhos oculares. Então, dois critérios são importantes para assegurar a confiabilidade do texto. Primeiro, o grande número de manuscritos consistentes. Segundo, o fato de a data dos primeiros manuscritos ser próxima dos eventos ou aos eventos. Isso então faz com que sejam comparados a outros documentos da antiguidade que são geralmente considerados históricos. Vamos fazer um paralelo para você ver. Por exemplo, a obra A Ilíada de Homero, a famosa obra A Ilíada de Homero, ela tem cerca de 643 manuscritos. A data, os anos desde o manuscrito original foram 400. Veja bem, a mais proximidade do manuscrito original da Ilíada de Homero é 400 anos depois. O escrito de Heródoto, a história de Heródoto, só existe 8 manuscritos. O famoso Heródoto, o pai da história, a data, os anos desde o manuscrito original é 1350. Então, os 8 manuscritos existentes da história de Heródoto, a data em relação ao manuscrito original é de 1350, ou seja, entre a escrita de Heródoto original e os manuscritos que nós temos hoje, que são cerca de 8, eles têm um período de 1350 anos que separa dos escritos originais. A história de Tucídides tem 8 manuscritos, também
os anos desde o manuscrito original é 1300. Os escritos de Platão, os manuscritos são 7, e o tempo que separa do manuscrito original é 1300. A obra de Demóstenes tem 200 manuscritos, e anos desde o manuscrito original são 1400. As Guerras Gálicas de César têm 10 manuscritos e 1000 anos desde o manuscrito original. A História de Roma, de Lívio, tem 19 mais uma parcial, e os anos desde o manuscrito original é cerca de 1000 e o parcial 400. Os Anais de Tácito, existem 20 manuscritos e os anos desde o manuscrito original são 1000. A História de Plínio II, existe 7 manuscritos e os anos desde o manuscrito original, que separa do manuscrito original, são 750. Ou seja, se nós somarmos então tudo isso aí e comparar com o Novo Testamento, veja bem, em relação ao Novo Testamento, quantos manuscritos do Novo Testamento existem? Existem hoje cerca de 5.700 manuscritos do Novo Testamento. E qual é o período destes manuscritos com o período dos manuscritos originais? Vão de 50 a 225 anos. Ou seja, se nós compararmos os manuscritos do Novo Testamento em quantidade de manuscritos existentes, 5.700, e também anos desde o manuscrito original, 50 a 225, os manuscritos do Novo Testamento estão em larga vantagem em relação aos grandes escritos da história da raça humana, como a Ilíada de Homero, a História de Heródoto, a História de Tucídides, os escritos de Platão, de Demóstenes, a História de Roma, enfim, as Guerras Gálicas de César, os grandes escritos da história da humanidade. Isso mostra, então, que é perfeitamente confiável as escrituras que nós temos em nossas mãos. A história dos manuscritos e as descobertas arqueológicas em relação aos manuscritos, elas então têm comprovado isto. Então veja que a divulgação dos manuscritos do Novo Testamento, esse estudo, essa área de estudo da Bíblia, especialmente do Novo Testamento, ela então comprova a veracidade então das Escrituras. Bem, em relação agora aos manuscritos apócrifos e pseudoepígrafos. O que são manuscritos apócrifos? Quando nós dizemos manuscritos apócrifos, o termo apócrifo que eles quer dizer ao pé da letra falso, espúrio, escondido, é o significado do termo. São chamados livros apócrifos, que contêm nas Bíblias de edição católica romanas. O número nas Bíblias de edições católicas romanas são 73, porque desde o Concílio de Trento, em 1546, foram incluídos no cânon do Antigo Testamento 7 livros apócrifos e mais 4 acréscimos a livros canônicos. Quais são, então, estes livros apócrifos que foram acrescentados? Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1º Macabeu, 2º Macabeu. Além desses livros, foram colocados também acréscimos a livros canônicos, acréscimos ao livro de Esther, o Cântico dos Três Santos Filhos, que é um acréscimo ao livro de Daniel, 3:23 em diante, a História de Susana, que é um acréscimo no capítulo 13, 12 de Daniel. Daniel vai até o capítulo 12 e a História de Susana seria o capítulo 13, é um acréscimo então ao livro de Daniel. E também o capítulo 14 de Daniel nas Bíblias de edições católicas, que é o Bel e o Dragão, é um acréscimo também a Daniel. Por que é que nós não reconhecemos estes livros como inspirados? Pelo menos por 3 razões. A primeira razão é a razão doutrinária. Nesses livros, existem doutrinas nesses livros que entram em contradição com o restante das Escrituras. E as Escrituras não podem contradizer. Quais são as doutrinas
heréticas, falsas, que contradizem com o restante das Escrituras. Eu vou citá-las. Em 2 Macabeus tem justificação do suicídio. Em 2 Macabeus tem oração pelos mortos. Onde foi que a Igreja Romana encontrou apoio para a oração pelos mortos? Não foi na Escritura canônica, foi em 2 Macabeus. 2 Macabeus tem também lendas extravagantes. Em Sabedoria de Salomão e Eclesiástico tem moral deficiente. Em Eclesiástico tem panteísmo. Em Sabedoria de Salomão tem reencarnação. Em Sabedoria e Tobias tem salvação mediante as obras. Em Tobias tem esmolas como expiação pelo pecado. Em Tobias, um anjo induzindo a mentira. Em Tobias tem artes mágicas, feitiçaria e superstição. Em Tobias, o espírito mau apaixona-se por uma mulher. Em Judite, os fins justificam o meio. E em Bel e o dragão tem o absurdo e o ridículo. Então veja, doutrinas que não são apoiadas pelo restante das Escrituras e a Bíblia não pode se contradizer. Então a razão doutrinária. A segunda razão é a razão bíblica. Em Lucas, no capítulo 24, lá no caminho de Emaús, quando Jesus cita os textos do Antigo Testamento, ou os livros do Antigo Testamento para aqueles viajantes, ele cita a lei, profetas e salmos. Salmos para se referir à terceira divisão da Bíblia hebraica, que eram os escritos. Então, Jesus não cita em Lucas 24 o livro de Tobias, Judite e Macabeus. Se estes livros eram reconhecidos no tempo de Jesus, por que Jesus não os cita em Lucas 24, no caminho de Emaús, para os viajantes? Isso mostra, então, que nem Jesus os reconhecia como inspirados. Também a tradição judaica não os reconheceu, pois Flávio Joséfo ele faz citações dos livros reconhecidos pelo povo judeu e ele não cita estes livros. E o Joséfo é uma grande autoridade histórica dentro do judaísmo. Então, a razão histórica. Então, nós vimos a razão doutrinária, a razão bíblica, foi essa de Jesus, a razão histórica, essas que eu citei, que se enquadra também, que foi Flávio Joséfo. Flávio Joséfo não cita, então, estes livros. Também um outro elemento a considerar é que nem mesmo a Igreja Romana, a Igreja Católica, ela considerava esses livros como inspirados, até o ano de 1546. Para ser mais preciso, até o dia 18 de abril de 1546. A Igreja Romana não reconhecia esses livros como inspirados. A Igreja Romana, ela começou a olhar para estes livros e a vê-los como inspirados e a lutar pelo seu reconhecimento canônico e a reconhecê-los depois, em 1546, foi exatamente durante o período do avanço da Reforma Protestante. À medida em que a Reforma Protestante ia avançando pela Europa, ia contradizendo, mostrando que esses ensinos, como oração pelos mortos, salvação mediante as obras, não podia ser justificado nas Escrituras, a Igreja Romana encontrou nos livros apócrifos o amparo para essas doutrinas. Foi então que, na cidade de Trento, na Itália, no dia 18 de abril de 1546, ali em um conclave, em uma reunião, foi então aprovado estes livros. Estavam alguns bispos presentes, alguns foram contra, outros foram a favor, e a história conta que houve luta corporal entre os bispos contra e os a favores nessa aprovação. Então foi no ambiente espiritual que foi aprovado os livros apócrifos. Então os livros apócrifos são os livros que os protestantes não reconhecem como inspirados por Deus, por esta razão bíblica, doutrinária e a razão histórica. Nós temos depois os chamados livros pseudoepígrafes, que são, a palavra quer dizer falsos escritos. Dentre esses livros, que também não é reconhecido por nós, estão a Assunção de Moisés, o Apocalipse de Pedro, dentre tantos outros. Jesus também não cita estes livros em Lucas 24 e o versículo 44.
É por esta razão que estes livros não fazem parte do cânon bíblico protestante. Então, o Espírito Santo ele preservou as Escrituras. Então, nesse segundo parte do comentário, nós podemos afirmar que a Bíblia que nós temos em mãos, ela foi preservada e chegou até nós, e nós temos inteiramente confiável a palavra de Deus, as Escrituras, conforme nós temos em nossas mãos. Vamos observar agora a verdade nas Escrituras. A Bíblia ela é inerrante, a inerrância das Escrituras. Vamos observar alguns pontos em que a Bíblia ela se adiantou em relação à ciência. Eu vou citar alguns casos em que a Bíblia se adiantou à ciência. Por exemplo, o ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico aparece na ciência só no ano de 1700, mas na Bíblia já aparecia cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Está em Jó 36, 27 e 28. Porque reúne as gotas d'água que derrama em chuva do seu vapor, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. O ciclo hidrológico já era contemplado no livro de Jó, 3.000 anos antes de Cristo. A ciência só veio descobrir isso no ano 1700. Vejam, Salomão também escreveu em Eclesiastes 1:7 sobre o ciclo: todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Então vejam que a ciência, a Bíblia já afirmava isso, e a ciência só veio descobrir por Perrault e Merriot em 1700. A Terra está suspensa num espaço vazio. A Bíblia já afirmava isso 3.000 anos antes de Cristo. A ciência só veio descobrir isso em 1543. Foi na declaração de Copérnico, em 1543. Jó 26:7. Ele estende o céu norte sobre o vazio e faz parar a terra sobre o nada. Pairar a terra sobre o nada. A terra suspensa num espaço vazio. O ar tem peso. A ciência só veio descobrir isso por um cientista italiano, Torricelli. Descobriu a pressão barométrica em 1643, mas a Bíblia já afirmava isso 3.000 anos antes de Cristo. Jó 28, 25, quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas. O tempo, o espaço e a matéria tiveram um começo. A ciência só veio descobrir isso em 1916. 1915, 1916, com as equações da relatividade Einstein, sugeriram o começo do tempo, da matéria e do espaço. Mais tarde, essas equações foram confirmadas por meio de repetidas experiências. No entanto, a Bíblia já afirmava isso em 1450 a.C. A Bíblia já afirmava sobre isso, inclusive em passagens do Novo Testamento. 2 Timóteo 9, Tito 1, 2 e 1 Coríntios 2, 7. Bem, inclusive fazendo alguns casos, citações relacionadas ao Antigo Testamento. A primeira lei da termodinâmica, a lei da conservação da energia indica que a matéria e a energia não podem ser criadas nem destruídas, apenas convertidas. Isso já aparecia na Bíblia em 1450 a.C. Na ciência só apareceu em 1842, com Joule e Mayer. Eles então fizeram descobertas no mesmo ano, 1842, e isso ficou conhecido como a primeira lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, a Bíblia já falava sobre ela no ano 1000 a.C., mas a ciência, ela só descobriu em 1850. Sobre a primeira lei, eu esqueci de citar os textos bíblicos, Salmo 148, 6, Isaías 40, 26, 2 Pedro 3, 3 a 7, Hebreus 4, 3, 4 e 10. Sobre a segunda lei da termodinâmica, nós podemos citar Salmo 102, 25 e 26.
e também referências em Isaías 51:6, Mateus 24:35, Romanos 8:20-22, 1 João 2:17 e Hebreus 12:27. A Terra é uma esfera, a Bíblia já falava isso 700 antes de Cristo. A ciência só veio reconhecer isso em 1543. Está em Isaías 40:22. Isso foi na afirmação de Copérnico que foi percebido que a Terra era esférica. O universo está em expansão. A ciência só veio perceber isso em 1916. A Bíblia já reconhecia isso em 1000 a.C. A declaração dos céus foi prevista nas equações gerais da relatividade proposta por Albert Einstein e desde então confirmada várias vezes. Físicos como Edwin Hubble fizeram experiências e verificaram no início de 1900 que havia sido previsto o universo e estava em expansão. Isso aparece em Salmo 104, versículo 2, Jó 9:8, Isaías 40:22, Isaías 42:5, Isaías 44:24, Isaías 45:12, Isaías 48:13, Isaías 51:13, Jeremias 10:12, Jeremias 51:13 e Zacarias 12:1. As estrelas são incontáveis. Isso já era previsto na Bíblia em 600 a.C. Na ciência, década de 1920, aliás, já era afirmado pela Bíblia em 600 a.C. e a ciência só reconheceu em 1920. Nós temos Jeremias 33:22. Foram os telescópios extremamente potentes na década de 1920 que percebeu que o número de estrelas alcançava a casa dos bilhões. As correntes do oceano, a Bíblia já falava sobre isso em 700 a.C. A ciência só veio reconhecer com o pai da oceanografia, Matthew Fontaine Maury, em 1855. A Bíblia já falava sobre isso em Isaías 43:16 e Salmo 8:8. Padrões globais das correntes de ventos, a Bíblia já falava sobre isso no ano 1000 a.C. A ciência só veio perceber isso em 1960. Está em Eclesiastes 1:6. Eclesiastes 1:6. Foi necessário usar a tecnologia dos satélites para reconhecer exatamente os atuais padrões das correntes dos ventos. Princípio de deixar a terra descansar já era visto na Bíblia em 1450 a.C. A ciência só veio reconhecer isso em 200 a.C. 200 a.C. Levítico 25, versículo 4 e 5. O código genético já é citado na Bíblia em 1450 a.C. A ciência só veio reconhecer isso em 1735. A Bíblia faz referência ao sistema básico da classificação genética quando se refere às criaturas conforme a sua espécie. Está em Gênesis 1:21-31 e Gênesis 7:14. Carol Linnaeus desenvolveu um sistema para a classificação dos organismos usados até hoje, isso em 1735. A questão da destino adequado do lixo.